assédio sexual de um psicólogo numa universidade federal com uma menor. E aí, nesse caso, eles falavam que a menor voltou atrás, que na polícia ela não confirmou o que tinha Uhum. acontecido, tudo, e aí eu usei o protocolo, nesse caso de dano moral também. Isso, Excelente. obrigada. Você... Obrigada, Letícia. Alguém mais quer? Parece que alguém tinha levantado a mão e eu não percebi. Ah, o Robson Ah, levantou a fui mão, eu agora eu que estou levantei a vendo. mão. A Maiara Ah, também, né? eu tenho um caso que, inclusive, depois eu vi que o colega Renato, que está aqui, também julgou, o julgado dele, inclusive, foi publicado na revista do TRF3, que é, enfim, um julgado muito bom para quem quiser ler, sobre a divulgação de dados em portais de transparência do Ministério do Trabalho e Emprego, de empresas privadas envolvendo a questão salarial. É um caso que tem sido, ou pelo menos foi há um tempo atrás, bastante recorrente na jurisdição civil, aqui da Justiça Federal, e foi aplicado o protocolo justamente para justificar que a questão da transparência ela é importante para evitar que no âmbito das empresas privadas haja disparidade, né, entre os salários de homens e mulheres. Além disso, eu também já apliquei protocolo em um caso específico envolvendo o exercício profissional de uma mulher estrangeira. Uhum. Ela veio para cá, na verdade, para fazer um curso de odontologia. Ela era casada e, enfim, o Conselho de Odontologia tem algumas regras específicas que impediam que ela pudesse trabalhar também durante esse período enquanto não fosse revalidado o diploma dela. E, e eu apliquei protocolo para justificar que, e para trabalhar só para encaixar, para trabalhar dentro de um âmbito acadêmico, né, exercendo monitorias dentro da atividade profissional do curso. E eu apliquei o protocolo justamente para fundamentar a importância de que a mulher ela tivesse fundos próprios durante esse período e não dependesse também economicamente do parceiro, já que ela estava num, Sim, num país completamente diferente, né? Então, enfim, foram esses dois casos na jurisdição civil. muito interessante. O Robson. Boa tarde a todas e a todos. Eu marquei que eu apliquei na instrução criminal, ainda não sentenciei, era um caso muito comum de mulheres que figuram no quadro societário de empresas e depois são acusadas de vários tipos de fraudes tributárias. Não cheguei a aplicar expressamente o protocolo, embora já o conhecesse, e me lembrei agora de um caso também diferente, o colega Mara mencionando casos cíveis. Eu julguei uma vez um pedido de mudança de imóvel do Minha Casa Minha Vida, para o caso de uma mãe solteira que teve um filho envolvido com facções criminosas. E eu não mencionei o protocolo, acho Uhum. que ele nem existia na época, mas a minha visão foi de que as alegações da autora de que estava sendo hostilizada pelos vizinhos e que sofria algum tipo de constrangimento por ser uma mãe solteira cuidando de dois adolescentes numa zona, numa região violenta, deveria ser considerada não só como prova da angústia real, mas também como uma dificuldade adicional que ela teria de se posicionar perante a comunidade. Excelente, assim, muito interessantes os casos, né? E a gente vê a diversidade que, né, a jurisdição civil nos, assim, inclusive diversidade de casos, diversidade também de aplicação e interpretação de situações que o protocolo evoca, né? Eu sei que vocês já fizeram em primeiro módulo, né? Então, todos esses conceitos gerais, né, inclusive em relação a esse dever de cuidado, a necessidade da gente enfatizar a autonomia dessas mulheres, o entendimento, né? Que hoje a gente consegue dar e consegue nominar no que diz respeito, né, à divisão sexual do trabalho, que é um ponto, né, que a Mayara até colocou, né, nessa decisão dela, necessidade de que a mulher tivesse também, né, esse acesso às atividades externas, para que ela não estivesse apenas, né, no âmbito interno, no âmbito de seu lar, mas que ela pudesse exercer alguma autonomia profissional, são elementos que a gente começa a discutir quando a gente fala de protocolo, né? Eu acredito que a ideia principal, né, do protocolo é permitir que a gente possa atender, né, esses grupos que são grupos que têm alguma vulnerabilidade,
que são grupos que estão expostos a uma série de discriminações interseccionais e que também vivenciam a experiência de estar em comunidade, estar em sociedade, acessar direitos de uma outra maneira, o protocolo nos permite entender que o acesso à justiça ele precisa ser viabilizado com o rompimento desses obstáculos que naturalmente podem acontecer. Então, os exemplos que vocês citaram, os exemplos que vocês trouxeram, falam muito desses obstáculos, né? Falam, por exemplo, dessas adolescentes, né? Mulheres que sofreram, adolescentes, meninas, né? Mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual e que elas passam por todo esse sistema e que, por diversas razões, né? Esse sistema mostra, né, uma rigidez, né, e uma certa dureza para que essa mulher percorra, né, faça esse percurso e consiga encontrar uma resposta satisfatória do sistema de justiça. Ele fala também das dificuldades que essas mães solteiras têm, né, de fazer valer seus direitos, de exercer a sua maternidade de uma forma segura, de uma forma acolhedora, de maneira que ela se sinta ali, né, amparada por essas estruturas estatais. Ela fala também, né, o Robson usou esse exemplo, uma amiga minha também já tinha até comentado comigo sobre isso, né, de como essas mulheres podem, dentro, né, dessas estruturas empresariais, figurar como partes mais vulneráveis e mais sujeitas, justamente porque a gente hoje consegue enxergar com mais clareza essas disparidades entre, né, a existência de gêneros distintos e de como a história e de como o direito, né, ele é construído a partir de uma perspectiva específica. Então, quando a gente fala de protocolo, né, eu entendo que a gente fala principalmente de como minorar esses obstáculos, de como a gente pode contribuir para remover esses obstáculos, para que essas mulheres, meninas, para que as pessoas, de modo geral, consigam acessar o sistema de justiça com muito mais facilidade do que antes, né, a gente poderia considerar. Eu trouxe esse pequeno vídeo aqui, né, ele fala de uma situação específica, mas ele também fala de alguns obstáculos que a gente pode enxergar nessa trajetória do acesso à justiça, né? Então, vou compartilhar com vocês, sim, porque desde que eu, né, assisti pela primeira vez, isso me fez refletir sobre, né, inclusive, dificuldades invisíveis, né, dificuldades que não chegam até o Poder Judiciário, mas que elas estão existentes nessa trajetória das mulheres, especialmente das mulheres que sofrem, né, com algum tipo, como vítimas de crimes, né? Embora a gente também esteja aqui para enxergar o protocolo na perspectiva de mulheres que cometeram os crimes, né, e que precisam ter direitos resguardados dentro dessa estrutura que é uma estrutura machista, uma estrutura pensada, né, a partir de perspectivas masculinas, e que a nossa ideia agora é introduzir também o gênero como um elemento importante. Se vocês não conseguirem, por alguma razão, escutar o som, me avisem, por favor. Para mim aqui tá sem som. É, para mim também. Sem som, né? Ou sem som, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar melhor. Som. Vamos ver agora. Nós, mulheres na nossa sociedade, temos que trabalhar muito mais que os homens. Acordamos cedo, lavamos roupa, cozinhamos. Saímos de casa às 7 da manhã, já atrasadas. Levamos as crianças à escola. Vamos aturar o chefe. Ganhamos menos. E ainda assim, quando somos promovidas, dizem que nós desvirtuamos-nos. Vou falar de uma história minha. Eu sofri um assédio e a primeira coisa, por vir de uma cultura, de eu estudar e ter acesso a uma cultura europeia, a primeira coisa que a pessoa vai dizer, eu vou me queixar e tudo vai se resolver. E a primeira vez que eu sofri esse assédio, fui conversar com algumas pessoas. Disse, não, ele é homem. A primeira coisa foi, ele é homem.
E pessoas que eu estou a dizer, não estou a falar de lei, não estou a falar de polícia, não estou a falar de advogados, nem muito menos de promotores de justiça. Eu estou a falar de pessoas próximas a mim. Pessoas estas que deviam me proteger, que deviam estar a meu favor. Estas pessoas me disseram assim, ele é homem e é normal. Evita-lhe, deixa de lhe dar confiança. Neste dia eu não dormi. Porque quando eu chamei a atenção à pessoa que me estava a abusar, isso foi numa viagem de trabalho, voltamos da viagem, eu chamei a atenção publicamente à frente de vários outros membros do trabalho, pessoas da parte diretiva, e ele negou, xingou-me, ofendeu-me. Ninguém conseguiu dizer assim, não se fala assim com uma mulher. Acusou-me de coisas. E ninguém, tinha mulheres, tinham homens, tinham pais de família ali, e ninguém conseguiu dizer que não era daquela maneira que se tratava uma mulher. Principalmente uma mulher que tinha sido abusada. Ou que supostamente, ninguém me deu o benefício da dúvida. Supostamente abusada. Naquela noite eu não dormi, acordei de manhã, não conversei com ninguém de casa, fui ao SIC. Frustrada, desrespeitada, porque naquele dia eu senti a minha profissão questionada, a minha conduta questionada, a educação que os meus pais me deram questionada, a minha honra estava no chão, porque foi público. Eu não acreditava em mim, eu perdi o meu eu duvidei de mim, da minha existência, porque eu fui transformada num lixo. Consequentemente ou coincidentemente, vesti-me toda de preto como se eu tivesse perdido um ente querido, que eu chorei a noite toda. Depois de me sentir derrotada, eu descobri que eu não tinha só sofrido um assédio, eu tinha sofrido um abuso, eu tinha sido difamada e caluniada, e ainda por cima eu tinha sofrido uma ameaça de morte. E tudo isso eu ignorei, resumi a assédio, me senti vítima e fui me guardar no quarto. O que está na base da falta de confiança por parte das mulheres, sendo vítimas, prestarem queixa ao SIC ou à polícia, é a própria sociedade. É a própria família. É o meio em que ela está inserido. Eu já fui vítima de assédio sexual. E na altura eu tinha 14 anos. E infelizmente foi num seio religioso. E o que inibiu até certo ponto os meus pais de acionarem a justiça? Foram os próprios líderes que acharam que a conciliação seria o melhor mecanismo, mas se esqueceram dos meus direitos, da minha dignidade que estava a ser ferida naquele momento, dos meus interesses que precisavam ser protelados naquele momento. E se esquecem que os direitos humanos traduzem-se em princípios e normas jurídicas que reconhecem e protegem a dignidade de todo ser, independentemente se for homem ou se for mulher. Porque o silêncio desse tipo de mulheres está a proliferar e a fazer crescer esse tipo de práticas. Denuncie. Nesse vídeo, a gente percebe que ela relaciona uma série de dificuldades que ela tem de acessar o sistema de justiça. Que é pela ausência de credibilidade, né, em relação ao seu depoimento, o depoimento que foi prestado. Quer, né, pelo próprio descrédito colocado na família em relação a essas estruturas que o sistema tem a nos oferecer como respostas. A gente investiga, a maneira como a gente faz esse processamento. E ainda hoje a gente tem uma série de dificuldades relacionadas a esse acesso à justiça, a maneira como a gente interpreta, como a própria sociedade interpreta certas condutas. Hoje eu tive a oportunidade, né, que enquanto ela de ouvir uma moça, né, aqui em São Luís, no começo do ano, a gente teve uma situação de estupro que ela foi muito divulgada, né? A moça ia caminhando até uma avenida, que é uma avenida que dá acesso à praia,
e é nesse local ela acabou sendo levada para o matagal, enfim, acabou sendo vítima de estupro. E aí, durante, né, a oitiva hoje das pessoas, né, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas, o elogio, né, que uma das testemunhas fez ao atendimento policial, ressaltando, né, que não conhecia, assim, conhecia a Patrulha Maria da Penha, mas assim, não acreditava que o atendimento dado pelos policiais a essa mulher pudesse ser tão eficiente. E um segundo ponto foi o próprio acusado, apesar de toda a situação de estupro, dele ter levado essa moça violentamente para o matagal, ter dito, né, que ele não tinha agredido aquela mulher. As palavras dele, assim, no entendimento dele, talvez até numa intenção de aliviar, né, um pouco a situação, né, apresentada, ele não entendia aquilo com essa terminologia de agressão. E aí, ouvindo de novo esse vídeo, você vê que a moça, né, ao relatar a situação, ela diz assim: Nossa, eu resumi tudo a uma situação de assédio, quando o que aconteceu comigo foi muito mais amplo. Então, a ideia, né, é que a gente também possa fazer esse amadurecimento social sobre o que é que a gente, né, quais são as nossas expectativas em relação a esses serviços, que tipo de serviços têm sido prestados a essas pessoas que chegam ao Poder Judiciário e que tipo de comprometimento o Poder Judiciário tem como algo, né, como esse fator, como esse motor de transformação social, de transformação cultural. Como é que a gente, né, nomeia certas condutas, né? Que classificação a gente dá a essas condutas e quais são, né, as expectativas de mudança, né? Eu trouxe isso, né, que é uma passagem do próprio protocolo, para a gente entender que esse protocolo é parte desse processo de amadurecimento do Poder Judiciário, o reconhecimento de que a gente não está, né, e vivenciando uma experiência de prestação de serviço neutra, que essa prestação de serviço, ela tem sim, né, um rótulo, ela tem sim um direcionamento, e que a gente precisa começar a enxergar essa perspectiva de outra maneira, né? A nossa entrevistada também nesse vídeo, ela fala muito, né, sobre essa experiência do assédio, de como foi ela se sentir abandonada dentro desse espaço, né? As pessoas com quem ela conversou teriam, né, desencorajado que ela comunicasse, desencorajado a possibilidade, né, de qualquer tipo de resposta efetiva à situação. Isso é também algo que acontece muito recorrentemente dentro dos nossos ambientes institucionais, né? Recentemente também o Tribunal de Justiça fez uma pesquisa sobre assédio, e dentre essa pesquisa, muitas pessoas reportaram ter sofrido assédio sem que elas tivessem notificado a ocorrência desse assédio. Imagino que alguns tribunais, talvez o próprio TRF também tenha feito, né, enfim, pesquisas sobre, né, a percepção do assédio dentro da instituição e tenha tido respostas semelhantes, né, servidoras, magistradas que tenham vivenciado situação de assédio, mas que por alguma razão, né, ou muitas razões, não tenham se sentido encorajadas a reportar essa situação dentro do ambiente institucional, muitas vezes porque elas entenderam que não haveria uma resposta satisfatória, que as pessoas não acreditariam no seu relato, que ela seria inclusive julgada por aquela situação violenta que ela vivenciou. A Alda Fátio é uma teórica, né, sobre, né, a metodologia feminista, sobre as teorias feministas de interpretação, né, e o que ela nos convida a refletir é sobre que perspectivas a gente tem apresentado no direito, né? Alguns de vocês, por exemplo, citaram, né, enfim, a aplicação do protocolo em matérias cíveis, matérias previdenciárias, matérias criminais, mas quando a gente evoca, né, a própria construção desse direito da interpretação dessas normas, quem são os autores, né, e autoras que a gente tem citado nas nossas decisões? Quem foram os nossos professores e professoras? Quem são as pessoas que vão julgar, né, em sede de recurso, as sentenças, né, ou vão revisar decisões que a gente tenha proferido no primeiro grau? Então, o sistema jurídico ele é um sistema androcêntrico, que não considera outras perspectivas porque nunca as vivenciou, né? Até recentemente, por exemplo, né, para a maioria das magistradas era, né, ter o seu bebê e retornar à atividade presencial, porque a gente não tinha nenhuma perspectiva e nenhuma discussão de se fazer um teletrabalho, né, ou de se realizar esse trabalho remotamente durante esse período de acompanhamento da criança, né, ali nos primeiros anos, né, de vida, 2 anos de vida, porque isso não era uma discussão relevante, né, entre outros pontos, né, que a gente também avança a passos muito lentos, né, inclusive no que diz respeito à quantificação desse cuidado materno, né, e exercício dessas atividades dentro do ambiente, né.
do lar. Então, né, dentro dessa dimensão, né, de alteração dessas perspectivas, de interpretação do direito a partir de novos olhares, né, a gente tem algumas diretivas, né, esse aqui eu trouxe diretivas muito básicas, porque, na verdade, a gente tem muitas outras que tratam de proteção dos direitos das mulheres, né? Então, em linhas muito gerais, né, a gente precisa conhecer e aplicar, né, a Convenção CEDAW, a Convenção Belém do Pará, as regras de Bangkok. E aqui eu coloquei duas recomendações que eu considero importantes para esse olhar sobre o sistema de justiça, sem prejuízo de outras recomendações que são igualmente importantes, né, que imagino que vocês tenham até uma aplicação muito mais cotidiana, como a recomendação 34, que trata de mulheres ribeirinhas, né, mulheres que vivem, né, em comunidades rurais, e a recomendação 39, que trata de mulheres indígenas, né, que é o tema que atravessa muitas, né, vivências e muitas atuações da Justiça Federal. Então, é importante que a gente tenha a dimensão desse leque de proteção instituído para as mulheres, para que a gente possa, né, ir revisando a nossa atuação e provocando o Estado também a revisar a sua própria atuação. Nós tivemos também algumas diretivas traçadas em decisões, né, de cortes internacionais sobre casos brasileiros de violação de direitos humanos das mulheres. Esses casos, né, aqui citados, né, a Maria da Penha, Simone Diniz, o caso Favela Nova Brasília, que eu acredito que até hoje tenha ficado sem resposta no que diz respeito às violações e abusos sexuais sofridos pelas vítimas menores, né, que foram invisibilizados no contexto de investigação policial dentro, né, dessa atuação específica. A própria, né, Márcia Barbosa, que foi uma mulher que sofreu, né, uma violência letal, que o Estado demorou anos para processar o seu agressor e no final aquele agressor ainda foi saudado com honras de Estado após o seu falecimento, né? Então, em linhas gerais, quais são essas diretivas trazidas por essas comissões, né, pela comissão, pela Corte de Direitos Humanos? A ideia de que a gente deve propiciar um rápido e efetivo processamento e punição desse agressor, né? A gente trabalha aí com uma série de orientações e metas do Conselho Nacional, mas é importante que a gente tenha em mente, né, a necessidade de oferecer uma resposta rápida a essas vítimas, né, que estão ali, né, dependendo de uma solução estatal, a necessidade de que a gente se capacite, tanto em questões de gênero quanto em questões raciais, para que essa aplicação ela seja uma aplicação eficiente. E para que a gente adote, né, no que diz respeito até o caso Márcia Barbosa, foi um caso bem colocado, que a gente adote o protocolo para investigação, processamento e julgamento de mortes violentas. Então, é importante que a gente também atue de forma concertada, né, com o Ministério Público, com a polícia, para reconhecer a necessidade de um aparelhamento diferenciado e uma atenção diferenciada em situações que envolvem violências graves contra as mulheres, né? Então, né, trazendo, né, essas balizas normativas, a ideia de proteger a mulher contra, né, discriminações que podem ocorrer tanto, né, antes de que ela porte o sistema de segurança de justiça, mas discriminações que também ocorram dentro do sistema de segurança durante esse processo de investigação e no sistema de justiça, seja, né, por um desrespeito, né, durante a instrução processual, uma forma de indagar que não considere os direitos e a dignidade daquela mulher, seja por uma interpretação que, ao levar estereótipos de gênero para dentro do processo, deixam de oferecer a efetiva proteção aos direitos daquela mulher. Isso, né, todos nós, né, alguns talvez mais jovens do que eu, outros talvez da minha idade, sabem que a gente vem de um processo de educação, né, jurídica que não levou, né, essas discussões para dentro da sala de aula. E a nossa formação é uma formação, né, que muitos de nós traz de forma empática para dentro do processo, mas que não foi também cobrada de nós durante esse processo de formação judicial. Então, o Poder Judiciário hoje, né, a partir do protocolo, né, antes do protocolo já vim construindo, mas com certeza a partir do protocolo, nos convida a refletir sobre essas nossas condutas, né? Será que no momento em que eu escuto uma vítima, no momento que eu faço a valoração dessa prova, no momento em que eu profiro a decisão, será que eu faço uma escolha apropriada, levando em consideração as questões de gênero que podem estar ali, né, sinalizadas? Né, a Convenção CEDAW e a Convenção do Belém do Pará, eles já fazem esse destaque
sobre a violência como uma decorrência dessas discriminações vivenciadas pelas mulheres, né, experimentadas tanto na esfera pública quanto privada, faz, né, uma correlação entre múltiplas violências, mas aqui eu vou destacar especialmente a violência institucional, como algo, né, que acaba de forma recorrente acontecendo, que muitas vezes a gente não percebe que ela acontece. Quer porque a gente deixa, por exemplo, às vezes a mulher ali aguardando, né, na sala de espera, junto com seu potencial agressor, quer porque a gente não oferece a informação adequada a essa mulher, quer porque essa mulher, né, na condição de vítima, está ali naquele processo judicial, mas não contou com nenhuma orientação jurídica, nem foi encaminhada a nenhum serviço estatal social, psicológico, para que ela receba orientações e acompanhamentos, a gente pode também, né, nesses contextos, praticar omissões que são omissões relevantes e que podem redundar, né, na repetição, na perpetuação e até em novas violências institucionais praticadas contra essas mulheres. Então, é importante que a gente, dentro das nossas possibilidades, esteja atento, né, para oferecer o melhor acompanhamento e a melhor atenção a essa mulher dentro das nossas atuações judiciais. A resolução também 254, que faz parte de um conjunto de resoluções, né, que traz uma política, que é uma política de afirmação de direitos das mulheres pelo Conselho Nacional, ressalta a possibilidade de que haja uma violência institucional por uma ação ou omissão praticada pela não atenção, né, esse não compromisso de preservação desses direitos das mulheres. Mas, além dessa resolução, nós temos, né, algumas múltiplas resoluções que compõem de proteção de direitos das mulheres, né? Hoje os tribunais, né, também foram convidados, instados, né, e até cobrados na instalação dos CEAVs, né, que são centros de atendimento a vítimas e testemunhas de crimes e atos infracionais. Imagino que o tribunal de vocês também já tenha, né, dentro dessa estrutura, algum centro, ou deveria ter, em tese, né, pelo menos esse centro de atenção. Então, é um cuidado da gente, talvez, ali, criar dentro dessas rotinas judiciais um momento de inclusão, de acompanhamento, né, ou de encaminhamento dessa mulher para esses centros de apoio, para que ela possa receber ali instruções que a gente, né, na sala de audiência, às vezes de uma forma muito rápida, não consegue oferecer a ela, né? Então, é importante entender, né, como é que dentro dessas dinâmicas de rotina a gente pode introduzir, né, esses mecanismos de atenção a essa mulher. O protocolo ele é dividido entre várias abordagens. Ele tem uma primeira etapa, que é uma etapa introdutória, em que ele apresenta conceitos que são conceitos importantes para que a gente possa fazer a aplicação desse protocolo, né, e que faz uma lapidação, né, enfim, de ideias e orientações. Ele tem uma parte que trata do guia passo a passo, que ele é um guia que ele é aplicado de forma geral, né, para todos os ramos, né, enfim, todas as atuações da justiça brasileira. Ele tem uma parte que trata de temas transversais, porque eles atravessam diversos ramos, né, de atuação, e a gente tem ali a parte, né, passo a passo, né, trabalhando ali os ramos, né, do direito. Eu tenho a impressão de que a qualquer momento eu vou ficar sem ver o microfone. Você... Eu espero que sim, porque o meu fone está começando a piar e eu acho que ele vai desaparecer a qualquer momento. E aí, no guia passo a passo, a gente tem elementos que são elementos importantes para que a gente faça essa aplicação do protocolo na nossa atuação. A gente tem, né, uma análise inicial, né, e aqui fazendo um resumo bem resumido desse guia passo a passo. A gente tem, né, o primeiro momento em que se discute quais são as desigualdades estruturais eventualmente presentes naquele caso, né? O Robson, por exemplo, citou a situação envolvendo essa mãe, que era uma mãe solteira, que estava numa comunidade, que era uma comunidade onde havia violência. Então, é importante a gente fazer esse mapeamento. Que situações podem influenciar na decisão, naquele caso, e que precisam ser colocadas e com maior evidência dentro da minha atuação. Existem circunstâncias, né, especiais que precisam também ser observadas para que a gente possa propiciar mínimo, né, de espaço igualitário. Então, essa é uma mulher que ela tem uma situação de dependência econômica, ela foi envolvida no crime, né, na condição de autora de fato, ou ela está ali na condição de vítima por alguma desigualdade que precise também eventualmente ser corrigida, ou oferecer a ela um espaço mais igualitário dentro daquele processo judicial, a parte ela precisa de uma proteção específica, e a gente fez até
né, tem até um slide mais detalhado sobre que medidas de proteção podem ser adotadas. E eu considero esse um ponto muito importante, porque em vários momentos, né, na nossa atuação profissional, seja ela civil, criminal, enfim, passam por nós situações em que a gente oferece uma solução jurídica para o caso, mas não se pergunta sobre eventuais medidas de proteção aquela mulher pode precisar. Proteção essa que vai além da proteção jurídica, né? Além da necessidade de imposição de uma cautelar, de uma protetiva, mas de proteção também que pode, inclusive, se alicerçar numa atuação que seja social, de saúde, psicológica. Então, é interessante que a gente possa amarrar, né, esses dados dentro do processo para fazer encaminhamentos que sejam encaminhamentos relevantes para a proteção daquela pessoa e para que ela possa encontrar uma resposta específica, né? Perguntas que também são perguntas chaves, né? A instrução processual reproduz violências de gênero, ela garante esse ambiente propício para que aquela pessoa possa expressar, né? Ela possa trazer o seu depoimento, ela possa apresentar suas razões dentro daquele processo, com segurança, com qualidade. A gente já sabe que, né, que houve alterações promovidas dentro do Código de Processo Penal, justamente, né, para que a gente trouxesse uma maior proteção a essas mulheres, né, essa é a lei que, enfim, decorreu de um caso muito específico e muito famoso, e que trata de uma violência institucional ocorrida dentro, né, desse espaço de audiência, em que a vítima sofreu, né, uma série de interpelações, e que se entendeu também naquele momento que o judiciário falhou em proteger a vítima, porque falhou, né, em inibir essa conduta que seria uma conduta agressiva em relação a ela. Então é importante também que a gente faça esses questionamentos, né? Esse ambiente, para a natureza da situação que vai ser apresentada, ele é um ambiente adequado, ele é um ambiente propício, ele promove esse espaço de segurança para que aquela pessoa possa depor, né, para que aquela pessoa se sinta ali convidada a contar a sua história, né, enfim, serve também, né, evidentemente, para qualquer ato processual, né, seja de instrução, seja no júri. A gente garante que aquela mulher, ela consiga se manifestar sobre esses fatos e esteja protegida de fazer manifestações que não dizem respeito à situação específica, ou eu faço indagações a ela que vão, né, além daquele escopo de audiência e que, por essa razão, podem redundar em prejuízos. A linguagem apresentada em sala de audiência, ela é uma linguagem que preserva esse espaço. A gente, né, vai ver aqui, e o próprio protocolo coloca também, que uma das estratégias de proteção dos direitos é instituir o sistema de garantias que está lá previsto para criança e adolescente. E eu imagino que talvez, né, vocês não tenham essa experiência do dia a dia ouvindo crianças e adolescentes, mas isso pode acontecer, né, não sei, né, se no caso, por exemplo, da Letícia, houve a necessidade de oitiva dessa menina, como foi essa oitiva, né, se ela quiser até compartilhar conosco, né, se isso aconteceu. Mas o fato é que a gente precisa, né, hoje, utilizar essas estratégias, inclusive legais, para que a gente possa fazer uma oitiva satisfatória, segura e utilizando as técnicas que sejam técnicas adequadas, de acordo, inclusive, com a fase de desenvolvimento, né, se é criança, se é adolescente, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa que apresenta algum tipo de dificuldade para, né, se expressar, ou, enfim, precisa de algum tipo de suporte. Então, é interessante que a gente também faça essa leitura, porque essas questões interseccionais, elas podem redundar também em violações, né, e discriminações, além das discriminações, eventualmente, de gêneros, né. Essas são medidas de proteção especiais de proteção, né, que o guia assim as nomina. Então, né, como sugestões de reflexão que o próprio guia traz, né. Existe a necessidade de estabelecer alguma medida imediata de proteção, existe a necessidade de providências extraprocessuais, então, além daquelas que eu já tomei no âmbito do processo, eu preciso fazer encaminhamentos para essa mulher, ou preciso orientar, pelo menos minimamente, essa mulher sobre direitos que ela tem, que ela possa obter junto à rede municipal, estadual, federal, enfim, que tipo de orientações eu posso trazer para a preservação desse direito. A autonomia dessa mulher está sendo respeitada, ela consegue, de fato, se posicionar e se apresentar como parte naquele processo, tendo as suas manifestações efetivamente resguardadas. E para citar um exemplo, né, também muito recente, muito divulgado, né, nós tivemos o caso da moça que estava depondo, que posteriormente se descobriu que ela estava ali
né, em cárcere, mantida em cárcere pelo agressor, né, em situação de ameaça, sendo ameaçado durante o momento da audiência. Então, também para que a gente, né, tenha essas ponderações no momento de ouvir as pessoas que chegam até nós, especialmente pessoas que serão ouvidas remotamente, né, em ambientes não controlados. O ambiente, né, da sala de audiência, talvez, né, físico, presencial, seja um ambiente que a gente consegue exercer um controle melhor do que um ambiente virtual, em que a gente não sabe o que está acontecendo, né, para além daquele espaço, ou o que aconteceu antes daquela pessoa chegar naquele espaço. Então, é interessante também que a gente mantenha esse sinal de alerta para que possa, né, fazer encaminhamentos que sejam necessários. E talvez, principalmente, né, se perguntar naquele caso específico, o que significa proteger? O que significa proteger aquela pessoa que está ali naquele processo civil, previdenciário, criminal, né, o que representa eu trazer né, enfim, a experiência, né, a ciência daquela mulher, orientações jurídicas, orientações materiais que possam ali resguardar de uma forma mais eficiente os direitos em discussão. Então, isso é interessante que a gente também, né, faça essas reflexões. Foi, Letícia, tu chegaste a ouvir a menina nessa, foi de tu, né, que falaste do caso do dano moral em decorrência do psicólogo? Fui eu sim, mas não cheguei a ouvir, porque eu peguei o processo, na verdade, no momento de sentenciar. E quando ela foi ouvida na justiça, ela já era maior, inclusive, e o problema todo, assim, me parece, né, é que na polícia, por exemplo, todas as vezes ela foi ouvida por homens, Sim, inclusive quando ela era menor, eram homens que ouviam, e pelo teor das perguntas você via que assim, não tinha como ela ter outra atitude, sabe? Não tinha como sim. ela querer de novo se dispor a perguntar. E a universidade fez uma sindicância interna e, de novo, todos os que questionaram a menina na época eram homens e não teve qualquer preparo, assim. Na justiça ela não foi ouvida, não. Isso é até uma questão, né, primeiro porque talvez nem fosse necessária essa oitiva, né, depois dela ter sido ouvida tantas vezes, ouvi-la novamente poderia representar até, né, a renovação dessa vitimização sofrida durante, né, essa rota crítica perseguida. E a gente percebe também, assim, pela própria tua fala, a ausência de preparo, né, a ausência de capacitação e talvez até, né, fazendo aqui uma ilação, a ausência de percepção da gravidade dessa conduta tomada durante a delegacia, durante a oitiva dessa adolescente na universidade. Hoje a gente consegue até ter um espaço maior de discussão e uma cobrança maior em relação a essa capacitação. Mas durante muito tempo isso era uma questão absolutamente secundária, em que as pessoas realmente achavam que estavam absolutamente capacitadas a realizar essas oitivas de forma livre, de qualquer maneira, e sem nenhuma preparação do espaço. Então, são questões, assim, interessantes até para a gente ter esse olhar, né? O que aconteceu com essa pessoa antes dela chegar no Poder Judiciário? Que percurso ela tomou e que consequências essas decisões tomadas em cada um desses setores podem trazer para a nossa análise do processo, né? Podem impactar naquilo que foi produzido e naquilo que pode ser produzido em decorrência de sucessivas violações, né? A professora Fabiana Severi, que tem também, né, assim, uma larga atuação, um largo estudo quando a gente fala de atuação com perspectiva de gênero, né, ela coordena, inclusive, um projeto que é um projeto de reescrita feminista, né, que tem, assim, várias análises muito interessantes, para quem tiver interesse, vale a pena fazer a leitura, né, eu destaquei essa parte específica porque ela fala muito desses estereótipos, né, de como a gente enxerga, né, ou de como o Poder Judiciário, ao longo do tempo, construiu esse depoimento da mulher enquanto uma categoria suspeita, algo que precisaria ser revisado, né, de formas, né, múltiplas, porque era mulher, a mulher ela estaria mais, né, suscetível a contar mentiras, que ela poderia utilizar o processo como um instrumento de vingança, que ela poderia querer obter no curso daquela relação alguma vantagem devida. E hoje, né, até pesquisando assim muito rapidamente sobre alguns temas, tem um estudo que fala sobre tráfico de pessoas, né, e a gente sabe que majoritariamente são mulheres, e as pessoas ouvidas, né, era um estudo que falava sobre a percepção das pessoas sobre o tráfico. As pessoas ouvidas entendiam que as mulheres iam porque elas queriam, né, assim, não, elas
que gostavam de estar naquele local, elas queriam ir para aquele local. Como, né, se você ser vítima de tráfico de pessoas, ser levada a estar numa rede, né, a ser explorada sexualmente em decorrência desse tráfico, que é uma consequência muito recorrente, fosse uma escolha livre daquela mulher, né? Não que as mulheres não possam, por suas razões, né, escolher a prostituição e permanecer na prostituição, mas a gente sabe que, a maioria dos casos, as mulheres são levadas a esses contextos por pobreza, pela violência, pela falta de oportunidades, porque são enganadas mesmo, né, e conduzidas a esses espaços de onde elas não conseguem sair. Então, para que a gente possa, né, até repensar, né, quantas vezes, talvez, né, a gente já não tem encarado em decisões, até vindas do segundo grau, do STJ, do STF, estereótipos reproduzidos e que invalidaram ou enfraqueceram aquele depoimento prestado por aquela mulher. E claro, né, assim, a gente hoje já constrói, dentro do âmbito do próprio STJ, um fortalecimento desse depoimento prestado pela vítima quando a gente fala de crimes ocorridos às ocultas. E não é para a gente pegar o depoimento de forma isolada, bater o martelo e dizer assim, nossa, esse depoimento é tudo, todas as outras provas não têm relevância. Mas dentro dessa costura que a gente faz, interpretativa, ela é uma costura que ela precisa reconhecer que o depoimento ele tem um valor e que durante muito tempo a gente tendeu a valorar depoimentos masculinos com mais relevância do que os depoimentos prestados pelas mulheres. E eu gosto muito, né, de usar o exemplo dos crimes patrimoniais, né, a gente recebe aqueles depoimentos, não questionam aqueles depoimentos, ninguém pergunta absolutamente nada, e, enfim, né, assim, entende que aquilo ali, né, aquele reconhecimento, muitas vezes, da pessoa, o depoimento prestado sobre as circunstâncias de fato, ele é um depoimento, né, íntegro, enquanto o depoimento prestado pela mulher é um depoimento cheio de lacunas que precisam ser preenchidas. Letícia, você queria falar? Pode, tem a palavra. Não, eu ia falar essa questão de validação desses depoimentos, né, com base em outras provas também, claro que as coisas acontecem muito às escondidas, né, em lugares privados ou, enfim, isolados. Mas, assim, eu faço parte de um grupo, até do mestrado da Infam, que estuda erro judicial. Uhum. E alguns casos que a gente estudou, inclusive que foram analisados pelo Innocence Project do Brasil, são justamente disso, sabe? Porque a gente não pode desconsiderar que a vítima, naquele momento da agressão, por exemplo, ela está abalada emocionalmente, Sim. né? E que, Sim. eventualmente, ela pode ser induzida a reconhecer ou não reconhecer uma pessoa. Então, é um cuidado é um cuidado enorme que a gente tem que ter, porque essa incriminação, quando ela é equivocada, ela acaba por deslegitimar novamente o discurso da mulher. Sim, Né? verdade. Então, eu só queria fazer essa colocação, assim, que claro que eu não estou falando que a gente não tem que dar importância, pelo Não. amor de Deus, é só ter esse cuidado, né? Não, eu acho perfeita a colocação, né? Inclusive, eu vou dar um exemplo prático, né? Hoje, nessa audiência de estupro também, a moça deu o depoimento dela, etc., né? Contou como ela descreveu inicialmente, né, o agressor, e ela mesma falou o seguinte, né? Ela usou a seguinte expressão, ela disse assim, olha, na hora, eu, por alguma razão, achei que ele tivesse com camisa amarela, e teria dito que ele estava com essa camisa amarela se eu não tivesse visto a filmagem, né? A sorte dela também, teve uma filmagem do local, assim, é um processo muito bem amarrado, mas é muito importante que a gente tenha essa percepção de que o trauma afeta a maneira como a gente enxerga, né, as coisas. Isso vale para o depoimento daquela mulher que sofreu uma violência, mas vale para qualquer situação traumatizante, né? E aí, isso é uma questão, né, importante para a gente respeitar esse procedimento do reconhecimento, justamente para que aquela prova ela tenha a rigidez necessária e ela possa ser corroborada por outros elementos, que era um cuidado que a gente não tinha, né? Porque quando a gente falava depois de crimes de violência doméstica, violência contra a dignidade sexual, era muito mais fácil a gente desconsiderar aquele depoimento, não por razões, assim, não por razões científicas, né? Não por reconhecer que o trauma
impactava no depoimento, mas por entender que a mulher, olha, talvez ela não seja, será que ela não inventou isso porque ela está separando do marido? Será que o cara não rejeitou ela e por isso ela está contando essa história? Do que a gente faria em qualquer outro tipo de depoimento, né? Então, pessoa, hoje, inclusive, a gente discutia isso na audiência, né? Do valor dado ao depoimento prestado por um agente de segurança pública, né? Será que esse é um depoimento que você, no escalonamento daquela análise, ele está num valor superior em relação a outros depoimentos? Então, assim, quando a gente fala de valorar o depoimento da vítima de um crime ocorrido às ocultas, que a gente sabe que muitas vezes não tem outros elementos, é preciso fazer essa amarração toda para que a gente consiga chegar com segurança a uma decisão. Mas, independente da decisão que vai ser tomada, é preciso que todo o percurso que foi, né, tomado, ele seja um percurso de acolhimento daquela mulher, de respeito à sua dignidade, de espaço para que ela se sinta ouvida, de orientação contra os direitos dela, né, inclusive na eventualidade dela não concordar com aquela decisão e querer recorrer, qual é o caminho que ela tem que percorrer, algo que normalmente a gente não faz, né? E eu falo que a gente não faz usando como exemplo, inclusive, um relatório que foi produzido pelo Conselho Nacional, que fala da atuação dos juizados especiais de violência doméstica, então, assim, mulheres vítimas ali no dia a dia, declarando aos entrevistadores que uma das principais queixas dela era entrar e sair da sala de audiência sem que ninguém explicasse o que era o procedimento. Então, a pessoa assim, olha, entre, por favor, conte sua história, tchau, vai embora para casa, enfim, né? Ninguém explicou, né? O que acontece depois? Qual é a resposta esperada? Qual é a atuação daquelas pessoas? E esse relatório, ele também aponta isso. Muitas vezes, aquela pessoa ingressa na sala de audiência e não sabe nem quem são as pessoas presentes, né? Você não se apresenta, né? Não sabe quem é aquela pessoa que está perguntando. A gente talvez até precise repensar, né, essa linguagem simples, porque fala assim, não, aqui o Ministério Público, a Defensoria, mas aquela pessoa entende, né, que é aquele serviço, o que é que significa aquele serviço. Então, assim, né, não que a gente vai fazer minuciosamente em tudo, porque o CNJ nem nos permite, né, com o volume de metas que a gente tem, não dá nem tempo de fazer todas essas coisas, mas para a gente repensar, assim, o que eu posso trazer, assim, um pouquinho mais, né, assim, um pouquinho, para que aquela pessoa se sinta melhor acolhida. E volto, né, a reforçar, o enfoque do protocolo, ele precisa ser o acolhimento, o atendimento, né, o julgamento é uma consequência jurídica da análise de provas, né, que a gente vai valorar segundo as circunstâncias que forem nos apresentadas, mas o acolhimento, ele pode e deve mudar, né, aqui eu trouxe, né, o caso Ângela Diniz apenas, né, ilustrativo, da gente pensar também dessa trajetória de proteção aos direitos das mulheres, né? Tem um podcast muito famoso que, se não ouviram, ouçam, porque ele é espetacular. É o podcast Praia dos Ossos, assim, é muito bem feito, e ele conta essa trajetória, né, do feminicídio dela, de como, né, isso foi recebido pela comunidade naquele momento, de como o agressor, né, e o agressor confesso daquela mulher, foi recebido como se fosse um grande herói, né, uma grande personalidade, e em tempos, né, de influenciadores, e muitos influenciadores digitais, e a gente está acompanhando aí também a CPI das Bets como um exemplo de, talvez até uma certa futilidade da maneira como as coisas, né, são expostas, a gente vê nessas transições e como tão facilmente você pode celebrar alguém, né, um homem, como um grande herói, né, e uma vítima daquela mulher malvada, que é uma mulher desvirtuada, né, enfim, não inserida dentro daqueles rótulos sociais esperados, que era a situação da Ângela. Hoje a gente sabe que a legítima defesa da honra já é um argumento que não pode ser levantado, né, em plenário de júri, né, não pode ser utilizado, e aí, né, na eventualidade, né, de alguma prática que acabe atravessando essa situação, lembrar que a gente precisa, de fato, trabalhar para que essas argumentações, que são argumentações violadoras da dignidade, não cheguem nem a serem mencionadas, né? Seja na sala de audiência, seja durante o plenário de julgamento, né? Trouxe para vocês conhecerem essas, né, estatísticas oficiais de violência. Isso aqui é parte de um relatório chamado Visível e Invisível. Ele é um relatório publicado anualmente que trata de violência contra as mulheres, né, para a gente assistir aqui, né, com tristeza, o crescimento dessa vitimização de mulheres ao longo dos anos. Então, o primeiro relatório é de 2017, de lá para cá,
nós só tivemos o crescimento de todas as formas de violência praticadas contra as mulheres, o que revela para mim, né, que todas essas estruturas, sejam elas estruturas administrativas, sejam normativas, não estão sendo suficientes para que a gente possa, né, trazer uma resposta adequada para as mulheres, né, para que meninas e mulheres estejam efetivamente protegidas no nosso país. Então, acredito que vocês também tenham, talvez, percebido, né, o crescimento de formas de violência dentro da prática profissional de vocês, ou, né, possível também, que essas violências estejam subnotificadas, né, procedimentos que deveriam atender de uma forma mais eficiente mulheres e, por alguma razão, estão ali obscurecidos dentro das atuações, né, do Estado. Um ponto muito interessante, né, e que denota, deve, né, inclusive levar a uma preocupação dos próprios tribunais, porque todos os tribunais têm uma obrigação de manter um programa de atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né, mulheres que integram a nossa estrutura organizacionais, servidoras, estagiárias, colaboradoras, magistradas, pela recomendação 62 do CNJ, a gente começa a ver que a maioria, né, das mulheres não faz nada diante de episódios graves de violência, né. Dessa vez foram 47,4%, é um índice um pouquinho menor em relação ao ano passado, mas sistematicamente as mulheres, quando sofrem violências graves, diante do episódio mais grave, né, agressões físicas ou ameaças graves, elas optam por não procurar o sistema de segurança ou o sistema de justiça. E aí várias razões, né, acabam aparecendo em pesquisas que indicam por que essas mulheres não procuram. Esse relatório do Visível e Invisível, acho que eu nem coloquei essa parte aqui do infográfico, ele traz uma informação bem interessante, porque ele aponta também que na maioria dos casos de violências sofridas pelas mulheres, houve testemunhas. Então, havia pessoas ali, amigos, familiares, que presenciaram aquele episódio de violência, mas ainda assim essas mulheres não se sentiram confiantes para contar com o depoimento e o testemunho, o apoio dessas pessoas, né? Outros índices também que vem crescido, né, a vitimização no ambiente de trabalho, que é uma preocupação, né, que a gente tem nossos comitês de assédio, que trabalham essa temática dentro, né, dos nossos tribunais, mas a gente também tem acompanhado o crescimento dessa forma de violência praticada contra as mulheres. E aí, dentro da nossa, embora a gente possa pensar o assédio, né, como uma temática a gênero, né, assim, que não tem um gênero específico, a gente sabe que a maioria das nossas servidoras, né, são mulheres, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, elas acabam estando realmente mais vulneráveis à prática de assédios, né, dentro do ambiente de trabalho, não apenas de natureza sexual, mas também moral, justamente por conta, né, dessa presença. Trouxe aqui, né, 2 estudos que falam sobre a violência doméstica praticada contra servidoras e contra magistradas, né, que é um tema também que deve chamar a nossa atenção dentro da estrutura dos nossos tribunais, né, dentro das nossas vivências. A maioria também não procurou, né, as respondentes das pesquisas, ao serem indagadas sobre o que fizeram em situações de violência, reportaram não terem procurado, né, ninguém, entenderam que a situação não era grave, ou que elas poderiam resolver a situação por elas mesmas, ou, né, que elas tinham, né, ali citando pelo menos, né, alguns das conclusões, que elas tinham medo, vergonha que seus colegas soubessem disso, ou temor que aquele processo demorasse demais, né, e não queriam, por razões válidas, enfrentar todo aquele procedimento para que aquela resposta estatal saísse anos depois. Esses mesmos indicadores, naquela primeira pesquisa que foi conduzida pela professora Fabiana Severi na USP de Ribeirão Preto e pela professora Luciana Ramos pela FGV São Paulo, apareceu na pesquisa das magistradas brasileiras, né? E aí, novamente, a maioria das magistradas não sofreu violência doméstica, mas a gente tem um número de magistradas que sofreu violência antes do ingresso na magistratura ou já no período da magistratura. E essas mulheres também optaram, em sua maioria, não comunicar esses fatos. Não registraram boletim de ocorrência, não comunicaram dentro da estrutura do tribunal, não se sentiram encorajadas a revelar aquela situação vivida
por receio, medo, vergonha, sentimento talvez de que o Poder Judiciário não pudesse oferecer a elas uma resposta satisfatória. Esse também é um dado, né, trazido sobre a situação de mulheres, né, escravizadas, apontando também que na maioria dos resgates, os resgates são de homens, né, então pessoas do sexo masculino, e que as mulheres acabam invisibilizadas nesse contexto da atuação estatal contra o trabalho escravo, porque os homens estão num trabalho mais pesado e as mulheres acabam, né, ficando naqueles trabalhos domésticos, e muitas vezes não visibilizadas, não enxergadas como pessoas que estão na condição de pessoa, né, em trabalho análogo ao de escravo, que vivenciam ali aquele mesmo contexto de seus companheiros, né, ou de pessoas que estejam naquela localidade. Isso quando a gente fala de trabalho rural, mas a gente também pode citar aqui exemplos de mulheres que estão, né, trabalhando, né, de maneira, enfim, análoga a de escravos em ambientes urbanos e que acabam não recebendo também essa atenção. A fotografia, inclusive, é da jovem, né, trabalhando ali na máquina de costura. Esse é um desafio enfrentado atualmente quando a gente fala de fast fashion, né, esses aplicativos e essas lojas que vendem um volume exacerbado, né, de, enfim, moda, costura, roupas, e que se faz tudo muito rapidamente, o que evidentemente pode levar, sim, as mulheres a estarem em uma condição de maior vulnerabilidade dentro, né, dessa estrutura de mercado, né. Acho que não faz muito tempo, inclusive, mulheres bolivianas, salvo engano, equatorianas, tinham sido resgatadas em São Paulo em condições análogas à de escravo. Então, a gente percebe ali também essa subnotificação, essa ausência de projetos, de programas voltados exclusivamente a essa população, por questões também de gênero, né, uma invisibilidade, né, que decorre da compreensão, talvez, de que aquele trabalho não é tão penoso, de que não é tão duro, de que as condições não são tão graves, né, quanto a de outros trabalhos. Quando a gente fala dessas interseccionalidades, né, já partindo aqui para uma temática que é uma temática mais, né, mais, digamos assim, cotidiana, o protocolo ele coloca, né, esses elementos transversais. Ele inicia falando da audiência de custódia, para nos recordar da importância de aplicar o marco legal da primeira infância. E faz, né, algumas críticas justas às dificuldades que o Poder Judiciário tem de implementar satisfatoriamente as determinações trazidas no que diz respeito à fixação, né, ou concessão de liberdade provisória, ou fixação de prisão domiciliar para aquelas mulheres que estão ali gestantes, que possuem filhos e filhas com idade inferior a 12 anos de idade, que na maioria das vezes são essas mulheres as principais cuidadoras dessas crianças, né? As próprias regras de Bangkok já faziam esse direcionamento, levando em consideração a necessidade de respeitar os direitos da criança e do adolescente ali dentro daquela estrutura familiar. A gente sabe, né, isso, alguns estudos também revelam que alguns estereótipos são colocados nessa análise da concessão da prisão domiciliar, especialmente quando a gente fala em mulheres que estão ali colhidas em situação, né, na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, a ideia de que aquele ambiente doméstico não é um ambiente adequado, que aquela mulher não tem uma moralidade adequada para a criação de filhos, a ideia também de que a rede de apoio daquela mulher vai substituir a mãe no processo de acompanhamento daquela criança, são alguns elementos que acabam transparecendo e que são inibidores da concessão da prisão domiciliar. Não obstante, a gente tenha, né, um habeas corpus coletivo e logo depois, né, da determinação do Supremo Tribunal Federal, alguns estudos também foram realizados, um deles no Tribunal de Justiça de São Paulo, e se constatou uma certa resistência na concessão de prisão domiciliar. Curiosamente, até mais por mulheres que por homens, né? O que demonstra que muitas vezes, né, o fato da gente ter uma mulher, né, uma desembargadora, uma ministra, uma juíza, não significa necessariamente que a gente vai ter uma resposta compatível com a esperada na aplicação do protocolo. Então, isso passa muito claro, né, pela capacitação, pela necessidade de despertar esse olhar para essas questões de gênero, né? Aqui, né, essa linha do tempo de alterações, então a gente já vem com o marco legal da primeira infância, as regras de Bangkok também já figuravam,
o HC e, por fim, a alteração legislativa no CPP para determinar essa substituição por prisão domiciliar para mulheres gestantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. E, por que não, em algumas situações, também responsáveis por pessoas idosas, porque a gente sabe também que esse dever de cuidado majoritariamente acaba recaindo sobre as mulheres. Então, né, para quem também tem, né, é o principal cuidador de uma pessoa idosa, é importante que a gente também faça esses direcionamentos, né, ou pelo menos essas indagações durante a audiência de custódia. Esse aqui, né, o Diagnóstico Nacional da Primeira Infância, ele foi solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, está disponível no site do Conselho. Ele faz uma análise, né, da situação de mulheres, né, mães que estejam presas ou adolescentes mães que estejam nesse regime de internação, para justamente, né, concluir que quando a mulher não era reincidente, não tinha outras anotações criminais, a gravidez fazia, né, tinha um impacto nesse processo decisório de concessão da prisão domiciliar. Mas que quando já existia outras anotações criminais, o fato da mulher estar grávida já não representava muita relevância, o que não tinha um peso na concessão da prisão. Então, as mulheres, a concessão da prisão domiciliar ou decretação realmente efetiva da constrição em ambiente prisional. Então, a ideia realmente, assim, o que ele concluiu o estudo, né? Que as mulheres acabavam, né, embora estivessem gestantes e, em tese, fossem beneficiárias da prisão, elas acabavam sendo compelidas a permanecerem detidas no entendimento de que elas estavam reiterando a prática criminosa. E aí, né, deixo como reflexão também um estereótipo que é muito presente em conversas, que é a ideia de que a mulher engravidou, especialmente, né, para fazer parte daquela organização criminosa, para que ela fosse liberada, para que ela continuasse exercendo ali a traficância, algo que pode ou não ser verdade, mas a questão é que a gente não tem nada que suporte essa conclusão, por enquanto. Então, a ideia é que acaba realmente representando muito mais um estereótipo de gênero do que efetivamente uma conclusão amparada em qualquer estudo científico ou qualquer análise de dados, né? Esse também é um relatório que aponta, né, uma interseccionalidade no que diz respeito à decretação da prisão, evidenciando que mulheres pretas, né, que estivessem com moradia vulnerável eram menos beneficiadas pela liberdade provisória do que mulheres brancas na mesma condição. Então, isso é para também demonstrar que as mulheres desempregadas e presas, as mulheres negras já estavam sendo mais apenadas, né, ou pelo menos tinham uma maior rigidez no momento de análise dos requisitos do que mulheres brancas, né, enfim. Talvez até essas questões interseccionais, elas acabem, né, aparecendo sem que a gente se dê conta delas, mas é importante que a gente também comece a ter esse olhar específico em relação a essas situações, né, em relação a essas pessoas que passam pelas audiências de custódia. Trouxe aqui, né, uma análise bem generalista sobre as medidas provisórias, apenas para que vocês as conhecessem, né. Sei que a Justiça Federal atua de uma forma muito limitada em situações de violência doméstica, mas pode atuar. E podendo atuar, é importante que a gente tenha uma dimensão de como é que vai se dar essa atuação, né? Vai que amanhã acontece alguma coisa, chega o processo, né? Enfim, né? Se depara com aquela situação, e agora? O que eu faço, né? Hoje a gente tem uma regulamentação muito específica no que diz respeito às medidas protetivas, né? A gente já tem isso muito especificado quanto à desnecessidade de tipificação da violência, então você não precisa indicar qual é o tipo penal em que se enquadra a prática daquela violência, desde que você, evidentemente, tenha uma descrição que corresponda, ou que tenha ali, né, um conteúdo daqueles instituídos no artigo 7º da Lei 11.340, que é a lei que faz um detalhamento não exaustivo, não mas apenas exemplificativo de situações de violência que podem ser vivenciadas pela mulher. A medida protetiva, ela é completamente autônoma, então ela não tem nenhum vínculo com processo civil, processo criminal, processo investigatório, e ela pode, inclusive, perdurar para além desses processos. Então, ainda que o processo civil seja encerrado, ainda, né, que o processo criminal resulte numa absolvição, numa extinção de punibilidade, é possível que a medida perdure, desde que
desde que os elementos da violência estejam ali caracterizados, ou de alguma violência. Ele é um procedimento que se faz em juízo de cognição sumária, então é importante que o relato da mulher esteja completo, e essa minha pontuação, ela serve inclusive para atendimentos que sejam realizados dentro da esfera administrativa. Como eu disse, né, pela recomendação 102 do CNJ, todos os tribunais têm a obrigação de instituírem um programa de atendimento às servidoras, estagiárias, colaboradoras, magistradas que sofram violência doméstica. E no âmbito desse programa, também é importante, ou vai ser, né, em algum momento, coletado o depoimento dessa mulher. Então, é importante que a gente faça isso da maneira mais detalhada possível. E por isso, né, o registro completo, ele é fundamental. Não apenas para que, na medida protetiva, se faça um juízo de cognição, né, adequado, né, sumário adequado, mas que também você possa, no âmbito desses programas administrativos específicos, fazer encaminhamentos, né, para aquela mulher ali naquele momento, ou no âmbito do processo judicial, que se façam os encaminhamentos necessários. E hoje, né, até por disposição legal específica, que ressalta a inexistência de prazo de vigência, como também por decisão já, né, em sede de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, não existe prazo nenhum de vigência. Se algum de vocês já atuou em processos de violência doméstica ou eventualmente atue no futuro, vão se deparar também, ou podem se deparar, com formulário de avaliação de risco. A ideia do formulário é exatamente fazer um desenho, né, da situação experimentada por aquela mulher naquele momento, para que seja possível identificar situação de risco por ela experimentada, né? É interessante, né, enfim, até porque eu já li algumas atuações, né, dos atravessamentos da violência doméstica em processos cíveis, que se indague também a essa mulher que, por alguma razão, apareça no processo uma situação de violência doméstica, se ela fez o preenchimento do formulário. Esse formulário pode ser aplicado, ela preenche sozinha o formulário. Ele tem uma segunda etapa, que é uma segunda etapa que, em tese, né, deveria contar com o apoio de equipes multidisciplinares, algo que é muito difícil na prática de acontecer, mas ele tem uma função que é, pelo menos, a de fazer a mulher refletir sobre a sua situação de violência e para que ela possa, né, eventualmente, entender que ela, né, sofre um risco elevado de agravamento daquela violência e tome decisões que sejam decisões quanto ao seu afastamento. Volto a citar de novo a recomendação 102, para quem não leu, que leia, principalmente as mulheres, mas os homens também estão convidados a fazer essa leitura, porque lá no anexo dela, ela traz algumas orientações no que diz respeito a minimizar o risco sofrido de violências mais graves. Então, às vezes parece uma recomendação que é uma recomendação um pouco óbvia, mas a verdade é que se a gente não estiver orientado a agir de uma maneira, né, diante de situações de risco, é muito provável que você paralise e não tome nenhuma decisão, ou tome decisões que coloquem você em maior risco. Então, as mulheres já estão convidadas a fazer essa leitura, mas os homens também, né, fica como sugestão, até para poder, né, comunicar a outras pessoas, estimular as servidoras da equipe a fazer a leitura dessa recomendação 102, porque ela traz orientações bastante interessantes no que diz respeito à proteção da mulher numa situação específica de violência, né. Aqui alguns fatores de risco que podem, né, aparecer, né, são recorrências dentro do sistema judicial brasileiro, porque a gente lida com uma população que ela tem uma baixa escolaridade, ela teve um alto índice de evasão escolar, há situações, né, de casamentos infantis, abandono também escolar por parte da mulher, abuso de substâncias, né, de drogas e abuso de álcool, que são elementos que estão presentes quando a gente fala de violência contra a mulher, né, independente aqui de ser violência doméstica, mas a violência contra a mulher, ela traz esses elementos, né. A recomendação 33, ela traz esse desenho de obstáculos e vulnerabilidades do acesso, ela é uma recomendação que se aplica ao sistema de justiça, então, independente de processo civil ou criminal, mas também é interessante que a gente faça essa leitura e compreenda que, em alguns casos, alguns obstáculos podem impedir essa mulher de acessar eficientemente o sistema de justiça. Às vezes, né, enfim, a condição econômica dessa mulher, dificuldade de deslocamento, questões geográficas, a condição dela de pessoa migrante, questões de saúde, a existência de filhos menores que demandam o seu cuidado e atenção,
são algumas, né, das condições que podem impedir esse acesso eficiente ao sistema de justiça. Então, é algo também da gente indagar, né, quando os processos chegam até nós, inclusive no que diz respeito a eventuais ausências, né, processos que deveriam chegar, mas que não chegam, né? Por que que não chegam, né? O que que tem impedido essa mulher de acessar, né, o sistema de justiça? E aí, né, a gente tem algumas estatísticas que são estatísticas recorrentes, né? Na região das Américas, pelo menos 1 a cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência praticada pelo seu parceiro, ou violência sexual praticada por alguma pessoa, né, que não precisa ser necessariamente parceiro, que significa que aqui só na minha tela, estatisticamente, pelo menos 2 de nós já teria sofrido algum tipo de violência praticada, né, contra nós. É muito provável que alguma das nossas colegas já tenha vivenciado alguma situação de violência. Mulheres indígenas, né, mulheres que estão em condições geográficas menos favorecidas, mais distantes dos centros urbanos, são mais vitimadas, estão em maior condição, estão em maior situação de vulnerabilidade, e aí o Estado precisa, né, se organizar para fazer esses atendimentos. O protocolo ele também traz, né, o sistema de garantias como um elemento importante para que a gente possa fazer a garantia de direitos das mulheres, né? Acredito, não sei se existe alguma sala de depoimento especial instalada nas unidades de vocês, ou se vocês já tiveram a oportunidade de fazer o depoimento especial ou de participar do depoimento especial alguma vez, mas ele é um instrumento assim que tem uma eficácia, né, fundamental, ele é essencial para que a gente faça uma oitiva com qualidade, com segurança e com respeito, né, de crianças e adolescentes, especialmente quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, ou que tenham algum elemento ali de abordagem, né, que vá tocar na dignidade sexual daquela pessoa que está depondo, né. A lei, ela cria distinções específicas entre a escuta especializada e o depoimento especial. Para nós, né, é o depoimento que, em regra, né, deveria ser realizado em sede de medida cautelar, mas na prática é realizado em qualquer outro momento, mas o sistema, ele constrói essa proteção específica aos direitos, né, para que a criança, adolescente, menina ou menina, seja ouvido, né, enfim, ouvida dentro dessa estrutura de proteção e tenha medidas de proteção também contra, né, em favor dela deferidas. Então, é uma estrutura que funciona, né, para a proteção. E aí, né, a gente tem essas oitivas, que são oitivas recomendáveis, né, por idade, considerando a etapa de desenvolvimento da pessoa com deficiência, que pode também ser um espaço mais seguro, mais confortável, para que ela possa fazer seu depoimento. Para a pessoa que seja migrante também, né, que pode ter ali a necessidade específica, e também, né, lembrando que a etnia, existe, né, um protocolo específico para o próprio Conselho Nacional de Justiça para a oitiva de crianças, né, e adolescentes de comunidades indígenas, né, pessoas, né, que sejam indígenas, para que a gente possa respeitar o modo de vida, o modo de convivência, a maneira, né, a expressão cultural dessa pessoa no momento, né, da sua oitiva. Então, são exemplos de utilização, né, do depoimento especial como uma estratégia de proteção e preservação desses direitos, né. Existe também, né, no âmbito dessa proteção das mulheres, né, e quando a gente fala aí de investigação, processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, um protocolo específico, um manual específico, e nesse manual, né, existe um capítulo que trata de direitos das vítimas. Eu fiz esse destaque específico em relação a esse capítulo, embora daqui a pouco ele vai aparecer aí na nossa apresentação, porque a gente tende, né, também a não ser tão vigilante em relação aos direitos das vítimas, quanto é vigilante em relação aos direitos da pessoa acusada, né. Existem uma série de direitos, né, de encaminhamento dessa mulher ao serviço de orientação jurídica gratuito, defensoria, ou, né, defensoria dativa onde não tiver, né, o direito de reparação, o direito à justiça, à verdade e à memória, a participação em sentido amplo desse processo, informação, presença, assistência, reparação. Então, são elementos que a gente deve considerar quando a gente tem uma mulher em situação, né, de vítima naquele processo, né, enquanto vítima no processo, para que tenha esses direitos resguardados, né, não apenas ela, mas evidentemente qualquer vítima, né. O protocolo, ele fala também dessa questão do aborto e do infanticídio. Eu vou apenas fazer um seguinte destaque, né, que isso é algo também que foi noticiado com muita frequência, né.
de como facilmente a gente tem um desvirtuamento dessas estruturas, né, de poder contra as mulheres, né? Esse aqui teve um julgamento em 2023 do STJ que trancou uma ação penal contra uma mulher, né? A mulher teria, né, confidenciado ao médico no momento do atendimento o aborto, e esse médico quebrou o sigilo profissional, então houve ali né, enfim, uma atuação do Estado que chegou até o STJ para que a gente tivesse uma resposta. E, né, uma situação também que foi muito divulgada na época, que foi a da mulher que foi, né, até o hospital para fazer o atendimento numa situação de, né, abortamento, né, ela abortou e foi ao hospital, né, buscar atendimento e foi algemada durante o atendimento. Então, eu cito essas duas situações para a gente pensar na vulnerabilidade desses direitos, na vulnerabilidade dessa mulher, inclusive para acessar um sistema de saúde, no momento em que ela, em tese, deveria estar protegida, mas continua tendo, né, enfim, múltiplas violações em decorrência da atuação um tanto desconcertante desses profissionais, né, para não dizer, evidentemente, criminosa dos profissionais de saúde, né. O protocolo ele também faz, né, essas menções específicas aos crimes contra a dignidade sexual, a perseguição, a pornografia de vingança, as escusas, né, nos crimes patrimoniais, né, lembrando que, embora a gente tenha todo esse arcabouço de proteção da violência doméstica, o nosso Código de 40 ainda continua tendo uma visão, né, bastante protetora, né, da violência praticada no âmbito doméstico. Então, é bem importante que a gente continue a atuar, né, para uma alteração cultural, né, a fim de que essa modificação da forma de ver na sociedade impacte também na maneira como as nossas normas são redigidas. Essas são as diretrizes, né, nacionais do feminicídio. O texto específico do capítulo dos direitos das vítimas está dentro, né, dessa diretriz, que é uma diretriz para a justiça nacional, né, ele fala, inclusive, né, de quais são os elementos mais frequentes ali dentro do feminicídio, a perspectiva dessa ordem patriarcal, uma violência sexista, a percepção real de que são mortes evitáveis, né, então são mulheres que muitas vezes nunca acessaram o sistema de nenhuma forma, que não receberam nenhum tipo de orientação ou encorajamento para buscar o sistema de proteção e, por essa razão, né, acabam sendo colhidas diante de um cenário de violência letal. A ideia, né, de que a gente precisa enxergar dentro dessas múltiplas violências praticadas contra a mulher algumas diretrizes, que são inclusive diretrizes que sinalizam situação de maior risco, o sentimento de posse, o controle sobre o corpo, a limitação da emancipação profissional, o tratamento da mulher, essas manifestações de ódio e desprezo, que inclusive talvez vocês vejam com muito mais frequência quando a gente fala da atuação, né, e da prática de delitos em ambientes virtuais, como elementos que estão presentes dentro da prática, né, de atos, né, de violência letal contra a mulher. Então, né, a presença, inclusive, desses elementos patriarcais como parte desse cenário de violação de direitos, né. Alguns, né, vocês já devem ter trabalhado esses conceitos, mas a percepção de que mulheres negras estão muito mais, negras e pardas, estão muito mais afetadas pela violência praticada do que mulheres, né, brancas, né, e outras raças e etnias, embora a gente tenha uma subnotificação no que diz respeito a mulheres indígenas, e, né, claro, né, a ideia, a concepção de que a violência atravessa todas as mulheres. Então, qualquer uma de nós pode eventualmente ser atingida pela violência, seja, né, de uma forma premeditada, seja não premeditada, mas nenhuma mulher está livre da possibilidade de sofrer com algum tipo de violência contra elas praticadas, né. A ideia também é que no âmbito, né, da execução penal, de alguns avanços introduzidos, né, na análise de questões de gênero relacionadas à aplicação normativa, né, esse último caso até do ano passado, né, o Paraná instituindo o trabalho de cuidado, né, esse trabalho doméstico como um elemento de remissão de pena, algo, né, que com certeza deve avançar nesse sentido, né, inclusive a recente Nobel de Economia trata exatamente disso, da ausência de quantificação econômica desse trabalho de cuidado, da invisibilidade desse trabalho, né, doméstico exercido pelas mulheres, e a importância de que a gente também classifique esse trabalho como algo relevante que precisa ser considerado
dentro dessa dinâmica, né, vivenciada por nós, né. Essa foi a nossa breve apresentação, e a gente vai fazer apenas, né, eu não sei quem é que está na sala me auxiliando, né, acredito que tem alguém, né, da parte técnica, deixa eu perguntar aqui quem é. Ou se acusa, né? A Luciana, será que está aqui me auxiliando? Só para a gente fazer uma brevíssima atividade. Oi, eu tô aqui sim. Luciana, consegue separar os nossos presentes em grupos dentro Sim, do Teams? só a senhora me disser quantos grupos eu separo. São 5 grupos, né? O que eu vou querer da nossa brevíssima atividade a ser feita em 15 minutos, né? Dentro dessas temáticas, né, execução de pena, tráfico de pessoa, pornografia infantil, estelionato previdenciário, que eu acredito que tem ali até uma presença maior de mulheres, né, enquanto autoras de fato, e também na temática de violência doméstica, que vocês peguem o guia passo a passo dentro do protocolo e construam em grupo uma pequena sugestão de atuação, né? Diante de um cenário como esse. Recebi um processo de execução de pena em que a penada é uma mulher. Que elementos é que eu devo enxergar nesse processo? O que é que eu devo perguntar nesse processo? Quais são os passos que eu devo seguir para análise desse processo e aplicação do protocolo? A gente vai fazer isso em 15 minutinhos, né? E aí o grupo 1 vai ficar com execução de pena, grupo 2, tráfico, né, de pessoas, grupo 3, pornografia infantil, grupo 4, estelionato, grupo 5, violência doméstica. Vocês podem até criar uma história, um storytelling, usar um caso real, né, enfim, usar uma situação ou discutir, né, tipo, eu fiz assim no passado, mas hoje eu faria diferente porque eu teria perguntado tal coisa, eu teria decidido de uma forma, né, muito específica. Compreendido é uma atividade bem simplesinha, só para a gente poder, né, discutir, ao invés de ficar só eu falando bastante. E aí elejam, por favor, né, um líder ou uma líder para fazer a nossa apresentação. Ok, Pronto, Luciana, podemos separar. Tá, eu não sei se todos sabem, se todos já participaram de aula online, eu vou criar salas, vou atribuir automaticamente cada um as suas salas, vai dar, aqui para mim está aparecendo 8 pessoas, não sei se todos que estão aqui estão realmente aqui, e vocês vão desaparecer por um momento e já vão chegar nas suas salas. A senhora também deve ir para alguma, mas eu retiro a senhora e coloco na sala principal. Sem problema. Tá? Já vou criar isso agora. Doutora Marcela, 15 minutos, né? O microfone está fechado. Perdão, isso, 15 minutos. Tá. Tu consegues colocar algum cronômetro na sala? Eu vou tentar colocar, porque aí, ou então eu entro e já faço, eu entro e falo, né? Que cada um. É porque o Zoom tem aquele avisozinho, tipo assim, faltam 2 minutos, né? Eu não sei se o Teams tem. O Teams não tem, tem umas falhas do Teams que eu não Tristeza. gosto. Mas pode deixar que eu vou coordenar aqui, aí eu entro e vou avisando. Tudo bem, obrigada. De nada, imagina.
É. O bom é que Pronto. acaba. Na hora eu falei, pode passar, não estava com o microfone. Ai, eu tô indo. Já foram arrebatados das suas salas secundárias para a sala principal. Escolheram os seus apresentadores para apresentar assim, rapidinho, tipo, 2, 3 minutinhos sobre. Marcelo, eu vou sair rapidinho, porque acho que deu algum problema aqui que eu não estou vendo ninguém mais. Eu vou sair e voltar. Tá, tudo bem. O grupo 1 já quer começar a indicar aí a sua apresentação? Pode ser. Sou eu Pronto, aqui, eu vou ser o vamos lá. relator. O primeiro grupo ficou com a temática da exame de perspectiva de gênero na execução penal. Então, debatendo com os colegas do grupo, construímos aqui algumas impressões que seriam desejáveis dentro dessa perspectiva. Em primeiro lugar, ter consciência que a mulher no sistema carcerário demanda cuidados diferentes, precisa ter um processo, uma abordagem diferente. O colega trouxe a ideia de ter remissão da pena por trabalhos domésticos, foi lá do TJ Paraná, que foi indicado, ter alas, né, ter espaços reservados para gestantes, o poder público trazer um local de creche para que os filhos pequenos possam ficar enquanto as mães trabalham, fazem as atividades. Também tem uma ala de amamentação. Outro ponto importante diz respeito ao fornecimento contínuo e ininterrupto de medicamentos anticoncepcionais, absorventes, etc. Perfeito. Em relação às visitas íntimas, tem uma regulamentação que permita que elas de fato ocorram. No caso das mulheres trans, que elas fiquem no presídio adequado, segundo a sua própria percepção. E no final das contas, levar em conta, quando for avaliar uma progressão de regime ou algo, a existência de filhos, de familiares, de familiares enfermos, etc., que isso possa ser utilizado também como critério para não progressão. Enfim, essas são as considerações sobre o tópico. Obrigado. Excelente. Parabéns, Renato. Parabéns ao grupo 1. Grupo 2. Bem, só a Clara que vai falar. O nosso era sobre o tráfico internacional de pessoas. A gente debateu primeiro no momento em que esse tráfico acontece, quando, enfim, se a prisão de alguém, por exemplo, quando a vítima é identificada, se ela é identificada em solo brasileiro, já procurar levar, considerar a vítima, né, que já é aplicar a perspectiva de gênero, que muitas vezes não é considerado, para buscar um encaminhamento para, eventualmente, algum centro de acolhimento, tratar o sofrimento daquela vítima e ver se ela está precisando de algum cuidado específico. E também, inclusive, se for, por exemplo, um tráfico internacional de crianças, considerar o impacto que isso tem para as mães dessas crianças. Também foi algo que foi trazido pelos colegas. E aí pensamos na parte da instrução em si, da audiência, de que possivelmente seria necessário tradutor para essa mulher que é vítima do tráfico. Então, isso é muito importante, verificar como tem ali no protocolo a questão de ser lactante, de ter questões específicas de mulher que precisam ser observadas naquela circunstância. Evitar as perguntas que sejam de cunho que reproduzem estereótipos de gênero, porque a gente sabe que muitas situações de tráfico já há uma percepção de que é porque a prostituição, então é porque ela quer ganhar dinheiro fácil. Então, evitar esse tipo de pergunta. E até um colega citou, talvez verificar se há realmente a necessidade de oitiva ou não, a depender se isso vai gerar ou não uma revitimização. E até sobre, por mais não seja aplicável ao caso, literalmente, o artigo 400A do CPP, mas ali a lógica dele também poderia ser aplicada ao tráfico de pessoas. Perfeito. Era isso da questão até evitar, por exemplo, uma condução coercitiva, só para ouvir a vítima se não for necessário. E outro ponto bem importante, que é trazido no protocolo, só o último que eu vou tratar, é a questão da manifestação de vontade, no consentimento da vítima não afastar o crime para esses casos, né? Isso está no protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero e no protocolo de Palermo, em relação a que o consentimento da vítima deve ser sopesado considerando essas vulnerabilidades, especialmente a condição de mulher e outras vulnerabilidades que existam no caso. É isso. Excelente, parabéns ao grupo 2 também. Grupo 3. Aqui, o nosso tema era pornografia infantil,
A gente elencou seis itens que a gente acha relevante observar nessa condução. Primeiro, a garantia de sigilo do processo, tanto externamente quanto internamente. O pessoal levantou uma questão bem interessante de reduzir o número de servidores que atuariam num processo como esse, para evitar a exposição desnecessária, até mesmo dentro da instituição. Constar de decisões e despachos desde o primeiro momento, assim, que o processo todo observaria o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tanto por uma questão, de fato, processual da relevância dessa condução e ciência das partes, mas até para publicizar o documento e essa forma de agir, constar isso expressamente. Abordagem multidisciplinar, com acompanhamento psicológico da criança em todos os atos processuais e verificar se isso vem sendo observado desde a fase pré-processual, evitar a revitimização ou culpabilização, tanto da criança ou adolescente, quanto da mãe. Então, quer dizer, claro, quando a mãe não estiver envolvida, né, num eventual crime, não ficar buscando o que a mãe poderia ter feito ou deveria ter feito para evitar. Oitiva por meio de depoimento especial, buscando compreender o cenário em que a criança ou adolescente está inserida, para melhor entender as vulnerabilidades e as violências que ela sofreu, e, finalmente, avaliar a aplicação de medidas cautelares para evitar a aproximação do acusado da vítima, e isso até mesmo em atos que são realizados presencialmente no fórum, então talvez uma entrada diferente, ou aguardar em salas em que não haja sequer contato visual, tudo isso para preservar. Foram essas as ideias que a gente levantou. Perfeito, muito bem. Excelente compilação. O grupo 4, por favor. Os que tiveram dúvidas, mas é justamente para a gente já colocar um certo nível de dificuldade, né? Tem alguma coisa, alguma relação? O protocolo serve para alguma coisa nessa situação? Eu vou tomar liberdade se algum colega do grupo 4 quiser tomar a frente. A gente acabou não conseguindo nem eleger um relator, uma relatora. Mas do brainstorm que a gente fez, considerando que já tem no protocolo, algo que a gente considerou que pode ser aperfeiçoado é a questão do atendimento por outra mulher, não só no ambiente do fórum, mas também no ambiente da condução policial, até para que a investigada ou a denunciada tenha condição de expor sua necessidade sem tanta restrição. Às vezes ela não vai ter coragem de dizer para o policial ou para o servidor homem que ela tem mais necessidade de um banheiro ou de algo íntimo, e seria também uma oportunidade para que ela pudesse expor, às vezes, sua identidade de gênero, que também está no protocolo, mas a gente achou que seria interessante mencionar que talvez seja também um momento para uma abordagem do judiciário para investigar a identidade de gênero que às vezes tenha ficado oculta, às vezes por falhas na comunicação e não na aplicação formal do que consta do roteiro. Muito bem. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, já que eu entendi que vocês discutiram, né, tiveram aí um brainstorm, depois, né, enfim. Se quiser, a palavra está facultada aí ao grupo 4. Se não, a gente pode passar ao grupo 5. Bom, eu sou do grupo 5. Alguém do 4 quer falar ou posso? Eu não estou cortando ninguém, não? Acho que não, acho que estão tímidos ou cansados, que é justo. A gente não está acostumado com aula esse horário. Eu sei, eu peço desculpas, que aqui no Maranhão tudo funciona ao contrário. Aí eu passei a manhã inteira fazendo audiência. É diferente, né, os horários. Eu já tive umas aulas no mestrado que foram trocadas também. Bom, vamos lá. O grupo 5 era o grupo de violência doméstica. A gente fez meio que um brainstorm também e não elegemos um orador, então se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Bom, no caso da violência doméstica, parece meio óbvio que tem problemas estruturais, né, relativos à questão de gênero, seja no que diz respeito à dependência socioafetiva, que é muito importante, assim, que às vezes as pessoas falam, mas por que a mulher não sai dessa situação? Às vezes simplesmente ela não consegue sair dessa situação, né? Dependência econômica, e há uma dependência emocional, e às vezes a questão da chantagem, da vergonha, né, de se expor tanto para a família quanto para a sociedade. Então, falta um apoio estrutural para essa mulher, seja no âmbito pequeno ali da família, né, seja no âmbito mais ampliado de instituições.
Tem circunstâncias especiais que precisam ser abordadas para que a justiça seja um espaço igualitário para as mulheres, então a vítima tem que ser tratada com respeito, deve ser ouvida sem desconfiança, né? De antemão, assim, sem imaginar que ela está querendo acusar aquele homem por qualquer motivo, né? Por vingança ou qualquer coisa assim. Deve ter um acolhimento institucional adequado, e aí um colega bem levantou a questão da lei da Mariana Ferrer, que traz a necessidade de respeitar a dignidade da vítima e de se abster de considerações que não sejam relacionadas à causa, né? Não trazer a sexualidade da mulher para aquela situação, e aí tem até o caso que a gente estudou no módulo anterior, né, que trata justamente disso, o delegado investigando a sexualidade da mulher, né? Eu esqueci o nome do caso, mas a senhora comentou até no começo da aula. E uma outra colega levantou a questão da condição da mulher na sociedade, porque, por exemplo, às vezes é uma delegada, é uma juíza que é vítima, e o fato dela conhecer a lei é levado... Poxa, mas você conhece, você sabe como funciona, você está no sistema, como é que você sofre isso, né? Verdade. Então tomar esse cuidado também. E aí a parte envolvida precisa de proteção, e aqui foi muito legal, porque, claro, ela precisa de proteção, e a gente levantou que o tipo de proteção depende de cada caso, mas também, um colega citou, a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar essa mulher com a medida de proteção que está sendo concedida. Então, tem que ouvir essa mulher para ver se aquela medida de proteção é adequada para protegê-la, mas para não prejudicá-la, né? Sim. E aí a colega citou um exemplo de um caso que chegou na Justiça Federal, mas que a vítima estava em outro país, então não tinha alguma medida de proteção necessariamente que precisasse ser aplicada, assim, né? Aí outros colegas levantaram a questão da existência de lei estadual em São Paulo que permite o pagamento de aluguel para que a mulher viva por algum tempo separada do esposo, servidoras públicas que podem se remover para outro local de trabalho. E eu lembrei de um caso que é sequestro internacional de criança, né, e aplicação da Convenção de Haia, que eu julguei. Eu não precisei julgar, na verdade, que teve um acordo entre os pais, mas a alegação do italiano com relação à mulher que trouxe a criança da Itália para a Bahia, né, era justamente que ela era uma prostituta e que muitos homens frequentavam a casa e que a criança não poderia ficar com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Deixa eu ver, que eu acho que alguém mandou mensagem aqui. Não, pronto, foi isso. Obrigada. Não, mas foi ótimo, assim, e tocou em muitos temas, inclusive, que me preocupam bastante, né? A gente sabe que tem ganhado, né, em relação até à Convenção de Haia, ganhado muito espaço as discussões referentes, né? As mulheres que sofrem violência e como, né, o Estado vai se posicionar nesses cenários, inclusive de proteção da própria criança, né? Esse tema da violência doméstica, ele é muito caro, né? Um tema que eu acho, assim, muito relevante, né? Considerando os contextos sociais em que a gente está imerso. Bem, gente, de novo, desculpem pelo horário, né? Que aqui tudo funciona ao contrário, e como eram audiências criminais, enfim, eu não pude remarcar. Mas eu agradeço a atenção, agradeço a participação, assim, adorei a exposição de vocês, aprendi muito hoje. Espero encontrá-los nos nossos fóruns de discussão e na nossa atividade. Então, lembrem que ainda tem, né, atividades no mundo virtual, mas fico à disposição de vocês para o que for necessário, né? Espero que a gente tenha uma boa troca nesse nosso módulo, né? E, enfim, novamente, obrigada e bom descanso para todos. Quem vai descansar, quem vai para casa, quem vai trabalhar, não trabalhe muito, porque a gente também precisa descansar, viu? Não fiquem exagerando no trabalho. Um grande abraço para vocês, beijão, tchau, tchau.